Comprometido com pautas voltadas à população da periferia e na luta por uma São Paulo menos desigual, o nosso convidado de hoje é filiado ao Partido dos Trabalhadores há 35 anos. Em 2020, obteve mais de 20 mil votos na eleição municipal. Assumiu este ano uma cadeira como vereador no Legislativo paulistano após mudanças no cenário político nacional. O SampaCast de hoje recebe o vereador Hélio Rodrigues. Somos todos da mesma cidade, uma pequena cidade em Minas, mas com essa presença aqui na Câmara Municipal. Um outro que brinca muito aqui é o nosso vice-presidente da República, o Dr. Geraldo Alckmin. Eu encontrei com ele algumas semanas atrás. Ele chama todo vereador de São Paulo de senador. Eu falei, isso é um senador, porque ser vereador em São Paulo é ser um senador. Eu tinha desenhado, né? A gente sempre acha que a gente governa a nossa vida. A gente tem essa arrogância de achar que governa. Eu não quero converter ninguém. Eu quero falar qual é a minha posição, qual é o que eu acredito e tentar, dentro de um debate democrático, civilizatório, tentar arrumar argumentos para que eu possa explanar a minha ideia da melhor forma possível. Eu tive que me posicionar contra o meu partido. Eu nunca fiz isso na minha vida. Isso acontece muito aqui, né? Exato, eu tô filiado ao PT desde quando eu me conheço por gente. Fala pessoal, eu sou o Felipe Palma e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado, a minha parceira de programa, Carol Câmara. Tudo bem, Carol? Bom? Olá, Palma. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo por aqui? Olá, vereador Hélio Rodrigues. Muito obrigada pela presença aqui no SampaCast e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, Carol, e ao Felipe por participar aqui desse bate-papo aqui. Agradecemos a atenção. Vereador, aqui no SampaCast a gente fala muito da cidade de São Paulo e da sua história com a cidade. O senhor nasceu aqui em São Paulo, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho onde o senhor nasceu, como que foi a sua infância. Eu nasci no extremo norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Não nasceu em São Paulo? Não nasci em São Paulo, na cidade chamada São João do Paraíso. E eu sou o 4º vereador de São João do Paraíso aqui na Câmara Municipal. Uma curiosidade, né? Olha só. O primeiro foi o Juscelino, do Partido dos Trabalhadores. O segundo, o João Antônio, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. O terceiro, eu, Hélio Rodrigues. E o quarto, o João Ananias, que também somos todos da mesma cidade. Uma pequena cidade em Minas, mas com essa presença aqui na Câmara Municipal. Eu vim para cá com 2 anos de idade, então estou há 52 anos em São Paulo. Fui criado ali em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, e vivo desde então nessa cidade maravilhosa que é São Paulo. Hoje eu não moro em São Mateus, eu estou no 2º casamento, eu moro ali na região do Monte Kemmel. O senhor é praticamente paulistano, né? Veio com 2 anos. Como que foi essa sua infância lá na região? Então, a região de São Mateus é uma região distante, né, do centro, e nos anos 70, quando eu mudei lá, em 71, era uma região bastante quase rural. Ali tem uma região que teve muitas olarias ali na região. E aí, assim, uma população não era tão grande assim. Aí, enfim, não tinha nem transporte público, né? Mas foi uma região que foi se desenvolvendo daquele período dos anos 70, e quando foi começar a chegar água, luz, escola. Na época a gente falava posto de saúde, hoje fala UBS, se falava creche, né? Naquela época, hoje são 6. Então, deu para ver São Paulo crescer. Eu sou antes da cidade de Tiradentes, para você ter noção. Me despertou só a curiosidade, sair um pouco aqui do roteiro inicial, Carol. O vereador falou que veio lá de uma cidadezinha de Minas. 4º vereador, é uma escola que se forma lá na cidade. São João do Paraíso. É impressionante, né? Acho que nenhuma outra cidade assim, a não ser São Paulo mesmo, uma grande capital, mas que formasse tantos vereadores aqui para a Câmara de São Paulo. É curioso mesmo, eu não sei o porquê. Ninguém se conhece entre vocês. Não, nos 4. conhecemos, Tá. O Juscelino, eu conheci o Juscelino quando foi vereador em 88, né? Ele assumiu aqui a Câmara Municipal. O João Antônio, eu já conhecia, que é da região de São Miguel Paulista. 3 da região ali de São Miguel, Itaim, Jardim Helena. E eu que sou de São Mateus, nós somos tudo da ZL, na verdade. Isso que eu ia falar, além de ser da mesma cidade, todos vieram para São Paulo e foram para a mesma região. Para a mesma região ali. Eu sou de São Mateus e eles são da região de São Miguel Paulista. Mas só se conheceram aqui, a família de vocês não tinha ligação? Não, o primeiro que eu conheci foi o João Antônio, em 1980. O João Antônio, ele militava
na Igreja Católica, ele militava nas pastorais operárias, e a minha família, enfim, eu fui criado também nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e nessas pastorais. Eu conheci o João Antônio em 80, porque minha família mora até hoje ali no Tabor, no CPA, que é um centro de capacitação de adolescentes, enfim, com convênios com a Prefeitura de São Paulo, com o Senai, e na época eles capacitavam trabalhadores que foram demitidos das greves de 79 e 80, tanto da região do ABC como da região de São Paulo. Aí eu conheci o João Antônio ali, muito novinho. Ele fazia parte de um grupo musical que fez um disco em homenagem ao companheiro Santo Dias, que foi assassinado em 79 aqui na Silvânia, numa empresa na Zona Sul, e eu conheci ele por ali. Mas eu nunca apoiei ele nessa empreitada, ele depois foi deputado estadual também, nessa empreitada política. Foi uma coincidência ao longo Coincidência, pura coincidência. A gente até brinca hoje aqui, os 4 vereadores de São João do Paraíso. Acho que nem a cidade imaginava, né? Formar vereadores importantes, né? Para o país inteiro, é a maior Câmara Nacional. Não é qualquer coisa ser vereador no município de São Paulo, é a maior Câmara mesmo, tem um peso, ela reverbera para o país e para a América Latina. Eu tive num encontro semana passada em Bogotá, na Colômbia, onde eu pude encontrar o senador Napoleão, que é senador do México, e ele falava da importância da Câmara Municipal de São Paulo. Quanto que é importante. Isso aqui não é qualquer Câmara. É uma referência, né? Um outro que brinca muito aqui é o nosso vice-presidente da República, o Dr. Geraldo Alckmin. Eu encontrei com ele algumas semanas atrás. Ele chama todo vereador de São Paulo de senador. Falei, isso é um senador, porque ser vereador em São Paulo é ser um senador. Haja visto que ser vereador em São Paulo, você alça voos como deputados federais, como o nosso prefeito, que foi vereador, né? Então não é qualquer coisa estar sentado aqui. É um orgulho muito grande estar aqui servindo essa cidade que é espetacular. E como que chegou à cidade? O senhor falou que saiu lá de Minas, né, do interior, até chegar aqui, à cidade de São Paulo, lá na Zona Leste. Então, sempre nesse processo migratório interno, há quem vem na frente, os parentes, né? Então, tinha alguns tios que estavam aqui por parte da minha mãe. E, enfim, é que tem que lembrar que nos anos 70, 60, o interior do Brasil era um descampado, né? Então, eu nasci da mão de parteira, para você ter noção. Então, não existia médico, não existia as perspectivas muito difíceis. E a questão da agricultura familiar, e assim, quando você faz uma safra, vamos lá, uma safra pequena, e a chuva não vem no momento certo, a seca vem antes, acabou a safra, você fica na miséria. Então, é uma região que a gente pode perceber que houve muito fluxo migratório para os grandes centros, porque os grandes centros tinham, sim, as melhores condições. Mesmo aqui estando muito ruim, ainda era muito melhor que lá. Então, meus pais migraram por causa disso, e eu comecei minha vida ali na Zona Leste, ali em São Mateus, bem nos primórdios. Aliás, a gente fala São Mateus porque São Mateus, né, era o bairro referência, mas eu estava lá para baixo ainda, na antiga estrada do Iguatemi, que é a que liga São Mateus, hoje chama-se Hagia Bischoff, mas liga São Mateus à cidade de Tiradentes, por exemplo, vai lá para Guaianazes. Então era uma região que, enfim, uma infância muito bacana, não foi ruim não, apesar de toda a carência que se tinha, né? Foi um começo na cidade muito, muito legal, assim. Eu tenho excelentes lembranças da minha infância. Não olho para a minha infância com trauma nenhum, né? Vereador, já que você está falando ali da região, quando chegou era muito diferente. O que você vê de diferença hoje em dia daquela região para hoje? O que mudou ali naquela região da Zona Leste? Mudou tudo. A densidade populacional é gigantesca, né? Nós estamos falando na região. O censo vai dar conta daquilo que é. Nós temos em torno de 200 mil eleitores, né? Mas nós temos uma população que gira em torno de 500 a 600 mil em São Mateus, contando os 3 distritos, né? São Mateus, Parque São Rafael e Iguatemi. Hoje, por exemplo, Carol, tinha uma divisão grande de mata entre o bairro ali do Iguatemi e a cidade de Tiradentes. Hoje essa divisão não existe mais, ela tá se juntando numa população só. Você não tem essas faixas mais na cidade, ali naquela região de mata que você via
né? Você passava e falava, bom, aqui estou chegando na cidade. Hoje não, a cidade de Tiradentes é uma região que já está para mais de 300 mil habitantes, mais de 100 mil eleitores, são densidades populacionais muito grandes. Melhorou bastante coisa, né? Assim, a questão viária melhorou bastante. Tinha a estrada do Iguatemi, era uma estrada simples, sem ter guia, nada. Era, inclusive, uma estrada que teve muitos acidentes na região lá. Inclusive, eu fui vítima de um acidente desse aos 7 anos de idade. Eu fui atropelado na estrada do Iguatemi, né? Enfim... Por veículo? Por um veículo, por um Fusca, não um Fusca azul, um Fusca. E eu tenho certeza que não foi culpa do motorista. Eu era menor, meu irmão, eu tinha 7 anos, meu irmão trabalhava numa banca de jornal, aí chegou uma pessoa na banca, eu me assustei e fui correr para falar com meu irmão. Então, quando eu fui atravessar, um Fusca me pegou e tal. Aí eu sofri uma fratura no fêmur, foi um acidente razoavelmente forte. Fiquei hospitalizado no Hospital Santa Marcelina daquela época, que era uma coisa... Nós estamos falando aí em 1976. Vocês não eram vivos, mas já estava... Eu era muito peralta também, né? Eu não era também lá... É criança, eu não era muito um cara assim, muito fácil. Tanto é que meu apelido de infância era Ciborgue. Para quem lembra, né? Bom, mas pelo menos daí no acidente saiu ileso. Saí ileso e deu tudo certo depois. Ficou tudo maravilha. Recuperei, toquei a vida. Mas mudou muito essa questão. Hoje nós estamos chegando lá com monotrilho naquela região. Sim. Há uma diferença grande. Você tem prédios. Na minha época não tinha prédio, né? Era difícil, acho que até chegar à região nessa época que o senhor citou, né? Isso. Por exemplo, a Avenida Aricanduva não chegava onde ela chega hoje. Ela vinha até só uma parte. Então você usava a Conselheiro Carrão, a Rio das Pedras e a Avenida Mateu Bem. E lá no Largo do Mateu Bem você descia para ali para a estrada, antiga estrada do Iguatemi, hoje Hageb Schoff, né? Tá tudo muito mudado, tem muita facilidade para você, tem um problema viário lá ainda muito grande, né? Mas mesmo assim é infinitamente melhor da época que eu fui criado nessa questão assim de você poder se locomover mais. Mas na minha época também você tinha muita coisa bacana acontecendo lá, né? Você citou as suas memórias da infância, que foram bem importantes, as carrega contigo até hoje. Queria que citasse como que o senhor cresceu com essas lembranças também para a tua formação. Lembranças que contribuíram também para a tua formação e estar aqui hoje, né? Eu tive uma influência muito forte da minha mãe, né? Minha mãe sempre militou nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Nesse período... É um período que o pessoal ligado à teologia da libertação atuava muito forte ali na região. E eu sempre tive cercado dessas pessoas. Então, eu pude conviver com pessoas de extrema capacidade de interpretação da sociedade muito cedo. Fui muito influenciado por eles. Então, com 10 anos, eu conheci Eduardo Jorge, que foi um parlamentar muito importante, o Roberto Gouveia, o Zé Augusto, que hoje não está mais no PT, mas foi médico sanitarista da região. A minha mãe trabalhou no posto de saúde, foi servidora do posto de saúde a vida toda. E eu sempre tive cercado dessas pessoas. Como qualquer criança, adorava futebol, adorava empinar pipa, adorava jogar bolinha de gude, andar de bicicleta, carrinho de rolemã. Aos 14 anos eu fui para o Senai, né? Então eu tive também uma oportunidade por um vizinho meu, né, que meu pai ele foi pedreiro, trabalhou na Breda Turismo, mas para você entrar no Senai você tinha que geralmente ter um parente ou um amigo que te indicasse que trabalhava numa metalúrgica. Então foi meu primeiro emprego, foi na Toshiba do Brasil, que era uma metalúrgica, não a Sempre Toshiba, a Toshiba do Brasil, que era uma metalúrgica que ficava em São Bernardo do Campo, que ficava na estrada do Alvarenga, próximo a Imigrantes. Hoje ela não está lá mais, está a Motores VEG, que ficou com o prédio. Então, com 14 anos eu fui para o Senai, aí eu fiz o curso de eletricista e manutenção, Senai Almirante Tamandaré, ali em São Bernardo do Campo, bem no Paço Municipal. E aí foi, assim, a influência bastante politizada que eu sempre tive. Eu brinco que eu nunca pude ser um cara de direita, porque eu não tive essa opção. E não tinha como não seguir a carreira política?
Você sabe que isso é uma coisa interessante, porque eu sempre tive na indústria, até hoje eu sou da indústria, eu ainda continuo como presidente do Sindicato dos Químicos e sou empregado de uma empresa. Então, a minha carreira sempre foi dentro da indústria. Então, eu nunca fiz parte de governo. Sempre fui militante, e daqueles militantes chato, porque ia lá, brigava com a metade de um campo. O PT sempre teve muitas correntes políticas, e eu não me importava em militar numa corrente política minoritária, porque lá falava metade de desaforo para um, metade de desaforo para outro, e no outro dia eu ia para o trabalho, porque eu não estava ligado politicamente a ninguém. A gente sabe que na política você tem um posicionamento político, tem que estar alinhado, enfim, não dá para, discordar muito. Então, a política, a militância sempre fez parte da minha vida. A opção por uma cadeira no parlamento, e nesse parlamento aqui tão vigoroso que é a Câmara Municipal de São Paulo, ela foi um acaso. Foi um acaso. E recente. Foi assim. Eu estou atrapalhando ou não, tá indo bem? Não, tá ótimo. À vontade. Bate-papo aqui, quando é bom assim, você vai fluindo rápido, né? E quando vão dando liberdade pra gente, mais ainda. Ó, Felipe, é o seguinte, eu estava na indústria, estou na indústria, e fui convidado em 2002 para fazer parte da direção do sindicato, que era um espaço que eu queria, num determinado momento da vida, militar mais. Fui para o sindicato. Chegou no sindicato, eu comecei a me atualizar, porque são militâncias diferentes, né? Militâncias diferentes, mesmo no campo político que você milita, mas são espaços diferentes, espaços de conhecimento diferentes. E eu fui me dedicando, eu fui me capacitando, e cheguei até a fazer uma pós-graduação na Unicamp em economia voltado para esse setor. Estudei fora, fui para cursos da OIT, um curso que tem no campus da OIT em Turim. Então eu estava com esse olhar. Eu queria continuar no movimento sindical. Só que em 2016... me convidaram para ser candidato. Me convidaram assim, ó, você tem que ser o candidato. Foi um convite meio... Foi um convite forçado, né? Carol falou assim, ó, vai, senão não teve escolha. Não teve escolha. E aí eu fui ser candidato. Eu tive 17.896 Passou votos. perto, né? Até dessa última, com 20 mil, mais de 20 mil. Mas foi um momento difícil da luta política. Eu que sou do PT, naquele momento você tinha, nunca vou falar impeachment, mas sim o golpe contra a presidenta Dilma, a questão contra o Lula estava bem forte, e ser candidato naquele momento era você demonstrar um compromisso mesmo partidário. Então eu fui candidato. Em 2020 eu quis ser, aí eu mudei o jogo. Falei, em 2020 eu vou ter que ser candidato. E aí fui candidato, fiquei como terceiro suplente. Nós tivemos uma pandemia que foi pandemia para todo mundo, foi pandemia só para mim. Mas quem não está no mandato, quem não está no jogo político dentro da Câmara, é mais difícil entrar, porque realmente aqui, uma vez há muito tempo atrás, numa conversa junto com o falecido Brasil Vita, né, que foi vereador aqui, sim, nosso, ele falava o seguinte, que a Câmara Municipal é um lugar que é para poucos, é para todos. E hoje eu conversando aqui, passou por aqui a entrevista, eu vi a entrevista do meu, que eu gosto de falar hoje, amigo, o vereador Coronel Salles, que eu acho que é uma das pessoas que eu aprendi muito a respeitar aqui na casa. Eu falei, Coronel, como é que foi sua campanha? Ele mostrando a dificuldade da campanha. Então, quando você vem aqui, você vê que 20 mil votos não deu para me eleger, mas 20 mil votos é voto demais. É muito voto. Você fala, como é difícil entrar nessa casa. Então, foi num processo que veio acontecendo dessa forma. Eu tinha desenhado, né? A gente sempre acha que a gente governa a nossa vida. A gente tem essa arrogância de achar que governa. Mas aí você vai, enfim, acabei estando aqui, respeito demais os meus pares nesse parlamento, acho que é um parlamento muito potente, que a gente tem que saber o que fala, porque o que fala aqui nessa nossa entrevista tem repercussões muito grandes. As pessoas que estão no campo político acompanham, sim, né? Então, tive a oportunidade de encontrar com o prefeito ontem numa atividade lá no Fest Colônia, lá em Parelheiros. Falei, ó, prefeito, você queria que você respeitasse a minha posição, que votei contra o plano diretor. Ele
prefeito extremamente habilidoso, conhece a política, até brincou comigo, falou, isso é da política, a vida é assim mesmo. Esse né? entendimento é importante, né, entre os membros da casa. É civilizatório, né? Porque na apoio eu encontrei com vários amigos. Inclusive, um dia eu estava no grande expediente, que a gente tem a oportunidade de falar uns 15 minutos, né? E eu dei uma parte para o vereador Coronel Salles, que fez uns questionamentos com a minha fala. E eu falei, que maravilha você poder, do ponto de vista civilizatório, conversar com quem diverge de você. Porque eu acho que aí você cresce. Aí você também começa a fazer reflexão. Eu não quero pessoas que só pensam como eu penso. Isso não tem nada a ver. Eu acho que a diversidade é a melhor coisa que tem. E respeitar as posições é muito importante. Eu não quero converter ninguém. Eu quero falar qual é a minha posição, qual é o que eu acredito, e tentar, dentro de um debate democrático, civilizatório, tentar arrumar argumentos para que eu possa explanar a minha ideia da melhor forma possível. Vereador, o senhor está aqui há um curto período de tempo, né? Assumiu este ano uma cadeira na Câmara Municipal, pegou logo de cara a revisão intermediária do plano diretor, contou um pouquinho de como está sendo. Tem algum lado ruim de ser vereador? O senhor consegue descrever se tem um lado ruim ou, por enquanto, está tudo dentro do que o senhor imaginava? Olha, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta hoje. Daqui a um tempo a gente fazer uma entrevista, a gente pode falar. A gente marca de novo. Do ponto de vista a gente que gosta de conhecer, de estudar, ter a oportunidade de estar aqui, porque aqui é a vida política real, Sim. Não é, sabe? Então, eu tive que me posicionar contra o meu partido. Eu nunca fiz isso na minha vida. Isso acontece muito aqui, né? Exato, eu tô filiado ao PT desde quando eu me conheço por gente. Então, se posicionar contrário foi uma coisa que, do ponto de vista das minhas convicções, das minhas emoções, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. E respeitar a opinião do outro e se colocar para também ser respeitado. Então, eu acho que assim, hoje eu te responderia essa pergunta que não. Porque esses momentos que você vai passando, essas provações, elas vão te enriquecendo muito, elas vão te amadurecendo muito, elas vão te colocando... São aprendizados, né? Uma das coisas, Carol, que eu mais... quando eu soube que o Donato seria deputado, que foi um grande vereador aqui... Foi presidente da Câmara. Inclusive fala para mim que ele foi rebaixado para deputado estadual. Para você ver o tamanho da importância da Câmara. O Alfredinho é outro que, quando eu encontro, ele só se lamenta. Que está naquele lugar, que não tem um boteco, que não tem uma padaria, e não tem o vigor e a discussão política da Câmara de Vereadores de São Paulo. Aqui é muito intenso, né? Demais. Então, assim, eu acho que do campo de vista do aprendizado geral e essas questões... emocionais nossas, elas tomam proporções gigantescas. Eu tenho um projeto, e eu posso falar aqui, depois me arrepender amanhã, mas eu entrei para vereador já com 54 anos. Eu tenho uma filha de 6 anos, que está... Inclusive, eu tive que levar ontem para atividade no Colônia Fest, porque a gente começa a não acompanhar o cotidiano deles. Eu gostaria muito de ser reeleito vereador e encerrar a minha história política como vereador, porque não é qualquer coisa ser vereador no município de São Paulo, não é qualquer coisa a estrutura que tem aqui, os espaços, e a política aqui, a repercussão popular bate aqui na porta, não Sim. tem essa coisa distante de Brasília, a Assembleia Legislativa que está aqui do lado, mas é distante. Então eu acho que eu espero crescer muito aqui. Eu achei uma das experiências... mesmo eu presido o maior sindicato de químicos e farmacêuticos da América Latina. É uma experiência de um sindicato de 90 anos de história. Eu acho que, inclusive, nós já tivemos dois vereadores da nossa direção aqui. O primeiro, o Ítalo Cardoso, foi vereador 5 vezes aqui. E o Chagas, que foi vereador Sim. 2 vezes aqui. Então, temos uma tradição também na casa. Mas nada está sendo tão revelador para a minha construção intelectual e emocional que ser vereador na Câmara Municipal. Queremos saber mais sobre isso, viu, vereador? Essa questão da mudança de chave, mas logo depois do intervalo aqui no SampaCast, para a gente também conhecer um pouco mais este período, né, em que o senhor disse que não queria ser vereador, para quando, nas últimas eleições, já
em definitivo, né, colocou na tua cabeça de seguir uma carreira política também aqui na cidade de São Paulo? É logo na sequência aqui no SampaCast. Carol, mais um super episódio do SampaCast, né não? Com certeza, Palma, esse episódio está imperdível. E se você quiser assistir essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Te espero lá. Isso mesmo, Palma. Esperamos por vocês no SampaCast. Até mais. Tudo muito gigante, gente. É 12 milhões de habitantes. Fora o que transita, quer dizer, 12 milhões que é do município, mas transita aqui a região metropolitana toda aqui da nossa região. Eu venho da área do plástico. Então essa discussão é muito importante. Eu sou técnico em plástico e é muito importante discutir o impacto de toda os modos de produção que a gente tem e como é que a gente trata os resíduos sólidos da nossa cidade. Nós criamos uma padaria, a Padaria do Pão do Povo, que fornece todo dia 1000 pães em regiões carentes do município de São Paulo, que é uma forma da gente... Resolve o problema? Não resolve. Isso aqui é gigantesco, mas você está fazendo aí está sendo propositivo. Eu vou ser bem, assim, bem chavão. Os meus filhos. Ele conseguiu montar 11 containers lá. Hoje tem um chefe de gastronomia fazendo... Eu fui lá, eu já estou um pouquinho acima do peso, né? Mas lá eu consegui ficar um pouco mais. A gente está de volta com o SampaCast de hoje, recebendo o vereador Hélio Rodrigues, do PT, que recentemente assumiu uma cadeira aqui na Câmara Municipal. A gente estava discutindo, né, Carol, aqui no intervalo um pouco antes também, sobre a mudança de chavinha. O senhor comentou que não queria ser vereador, foi meio que obrigado, empurrado, só que daí depois, agora quando eleito, aceitou e quis. Já tinha essa ideia em mente, faz parte dessa construção sua também, que estava comentando, né, após a pergunta da Carol sobre querer ou não as dificuldades aqui também na Câmara Municipal de São Paulo, mas é cedo ainda para tirar conclusões pelo curto período. Como que foi essa mudança, vereador, na tua vida? Então, eu acho que assim, campanha política eu fiz todas, né? Desde 82 eu faço campanha política, ajudo o partido a eleger os seus representantes. Quando foi da minha vez, assim, aí eu até entender o que aconteceu. Na primeira campanha demorou um tempo, porque, enfim, você é candidato achando que vai ganhar. E se tem uma disputa que ela é difícil, não só aqui na Câmara de Vereadores em São Paulo, mas é a disputa para vereador. Essa é uma disputa bastante complicada. Haja visto que aqui você elege deputados estaduais sem perguntar de onde ele é, mas alguém te indicou, então você vai compondo essas construções de outros mandatos. Mas quando é de vereador, não, é muito tete a tete, tem muita disputa. Então, quando eu falei, não, agora eu vou participar, até por entender o que eu estava fazendo. Acho que a primeira campanha me deu esse start. Falou, opa, peraí, isso aqui não é qualquer disputa, você não está disputando qualquer coisa. E aí, quando você perde, eu disputei a primeira e perdi, né? E a segunda eu entrei na suplência e assumi o mandato. Mas assim, você se desafia também. Você falou, opa, peraí, eu acho que eu que já fiz campanha a vida inteira, sempre tive no mesmo partido, né? Acho que isso também vai te dando um pouco mais de confiança porque a gente sempre está tentando entender qual é o sentido da passagem nossa por esse planeta aqui. Quando você vai tendo essas afirmações e reafirmações, que eu sou do PT que começou do nada, né? Eu sou do PT, quando falava que você era do PT, na escola, você era o único, né? Então não era vida fácil. Aí depois você passa por um processo em que o partido tem uma ascensão violenta, em 88, depois com a presidência do presidente Lula, foi uma coisa muito forte. Aí era fácil ser petista, aí virou fácil. Quando eu entro para disputar PT, no pior momento do PT, é 2016, os caras estão chamando outro de ladrão na rua. Como eu fui criado na periferia isso não é muito comum, você ficar desafiando as pessoas, porque existe um pouco mais de respeito. Você faz isso fora desses espaços, meio que essas bravatas que as pessoas gostam de falar, mas no tete ali que nem a gente fala na quebrada, não é bem assim. Você chega, né, opa, tem que ter respeito, porque você também
respeito. Então, essa mudança toda, ela foi se dando. Ali, tá, Felipe, ela foi se consolidando. Então, o desafio de 2020 era muito forte para mim. Falou, não, vamos... E a gente não foi melhor, eu acho, porque acho que a pandemia atrapalhou como um todo. Mas quem estava tentando entrar... Porque aqui para você entrar dos 55, um tem que sair. Então, um tem que sair. Então, eu acho que essa disputa, a segunda, foi muito mais, assim, acho que foi muito mais... me deu mais consistência no que eu queria. 22 já era o projeto nosso. Quem viveu toda a trajetória da prisão do Lula, né? Eu fui a Curitiba, nós fizemos acampamento lá, a gente viveu esse processo. 22, quando a gente pôde ter o Lula como candidato, foi uma coisa que a gente falou, pá... E eu sabia que a candidatura do nosso querido senador, mas então vereador de São Paulo, Suplicy, seria uma candidatura naquela conjuntura que ia arrebatar, e como foi ter mais de 800 mil votos, ele também já teve milhões de votos como senador. E todos aqueles que se colocavam aqui na disputa, o Donato, a Juliana, Alfredinho, o Reis, eram pessoas que tinham realmente condições de ganhar. Nomes então, de peso, né? Do próprio partido aqui para concorrer com eles. Nomes de peso. Então a chave foi começando. Quando, na campanha, quando eu tive certeza que eu ia me tornar um vereador aqui na capital, não sabia se eu ia ficar como suplente ou como mandato definitivo, foi quando o Suplicy falou que era candidato. Porque ele deixou até um momento, né? Que aí o Lula convidou ele para ser candidato a deputado, ele falou, vou ajudar o nosso Fernando Haddad. Eu falei, bom, você vai virar vereador, porque pela conta aqui... E foi super, assim, aí foi uma coisa que foi... Aí, desde quando saiu o resultado do primeiro turno, eu fui respirando esse ar. Eu fui vindo para reunião de bancada e foi... Aí, quando tomou posse, aí eu falei, opa... E aí, e aí você começa a perceber todo essa magia, esse poder, que é um poder, né? Aquele poder, assim, que a gente pode... querer usar contra ninguém, mas efetivamente a força no vereador em São Paulo, aí eu fui começar a entender. E estou até hoje entendendo ela. Mas essa chavinha mudou nesse processo todo. E, vereador, quais são suas principais bandeiras aqui na Câmara, suas principais lutas? Era uma coisa que a gente sempre gosta de falar na campanha, tirar quais são as bandeiras, não sei o quê. Quando você entra aqui, você vê muda tudo, né? Essas bandeiras são peronomútil, né? Não são bem assim. Primeira coisa, quando eu entrei, eu ocupei o lugar do nosso querido Donato, que é uma referência aqui na casa. Eu fui para a Comissão de Saúde, né? Então, na Comissão de Saúde, Promoção Social, Mulher e Trabalho, é uma comissão que tem, assim, uma pauta muito importante da cidade, que é a questão da saúde. Nós temos 470 UBS. E tem essa coisa também, né, Carol, Felipe, aqui é tudo muito gigante, gente. É 12 milhões de habitantes. Fora o que transita, quer dizer, 12 milhões que é do município, mas transita aqui a região metropolitana toda da nossa região. Então, na Comissão de Saúde, eu estou encarando a pauta da saúde, que é uma pauta complexa, que é uma pauta difícil, que tem vários desdobramentos. Tem uma pauta que eu sou mais próximo dela e mais identificado com a pauta do trabalho. Então, discutir o futuro do emprego aqui no município de São Paulo, o futuro do emprego industrial no município de São Paulo é muito importante. Por vir do sindicato também, né? Por vir do sindicato, exatamente. A pauta das mulheres é uma pauta que nós temos no movimento sindical muito forte, então já é uma pauta que eu me aproximo mais. E essa questão da onde a gente veio, né? Então, essa questão da pauta da periferia, de estruturar melhor a periferia, no que se refere aos espaços públicos, a essa rede de proteção que a gente quer que tenha mais forte na periferia, a questão da mobilidade. Então, a periferia puxa essa pauta toda. Então, respondendo a sua pergunta e não dando muita volta no mundo, é que a pauta, se ela começa a ter uma modificação dependendo em que comissão você está aqui, porque você tem que responder a uma comissão. Eu estou na comissão permanente da saúde e na comissão extraordinária de meio ambiente, que é uma pauta importante para mim, porque eu venho da área do plástico. Então, essa discussão é muito importante. Eu sou técnico em plástico e é muito importante discutir o impacto de toda os modos de produção que a gente tem e como é que a gente trata os resíduos sólidos da nossa cidade. Isso aqui e é legal que São Paulo tem muita história já com esses trabalhos. Então, a gente pode primeiro aprender
como é que são feitos isso hoje. Segundo é começar a apresentar alguma proposta nessa linha, né? E eu também faço parte da Comissão de Relações Internacionais da cidade, que também é uma pauta que no movimento sindical eu já fui de relações internacionais. Então a pauta nossa é essa aí, vai mudando, vai dando o tom do mandato. Nós temos feito uma discussão forte sobre a questão também migratória, uma discussão forte sobre a questão da assistência social. Fiz uma audiência aqui com a Aldaís Sposati, que foi vereadora nossa, foi secretária, tem um domínio muito profundo dessa pauta da assistência social, enfim, da questão da educação também, que é uma coisa fundamental. Eu sou o que eu sou hoje porque eu fui criado numa família que tinha valores importantes, apesar de ter uma formação simples. Meu pai é pedreiro, então quase se sabe escrever o nome, ler e escrever muito pouco. Minha mãe foi faxineira durante a vida toda e foi a educação que me colocou na universidade. Eu sou formado aqui na FATEC São Paulo, sou pós-graduado em Economia na Unicamp. Isso só foi porque teve acesso a escola, então, quer dizer, então isso é fundamental, não só para a ascensão pessoal, mas para você conhecer essa coisa tão complexa que é o mundo que a gente vive. Não dá para ter um olhar muito simplório de tudo isso, né? Acho que há muitas confusões, né? O pessoal mistura religião com ciência, mas quando você separa, você tem que ter conhecimento, e só o conhecimento é capaz de te libertar das trevas, da ignorância, né? E poder, enfim, poder ter uma convivência civilizatória, poder entender o mundo que a gente vive. Então, acho que a educação é uma pauta que a gente tem feito aqui uma discussão muito importante. Pelo teu entendimento aqui desse bate-papo, eu acredito que sim. Se sente confortável com essas mudanças constantes de pautas também? Você é vereador do município de São Paulo, então você tem que atender a pauta do município, você tem que atender as demandas mais emergenciais. Não pode você impor uma pauta para cá, né? Primeiro você tem que entender quais são as principais demandas. Nós temos uma demanda muito forte na área da saúde. São Paulo tem bastante recurso, e aí a gente quer entender como é que esses recursos estão sendo aplicados, e aqueles que prestam o serviço, que é a função do vereador, é fiscalizar isso, né? Fiscalizar o prefeito, mas fiscalizar o tipo de serviço que estamos sendo fornecido. Então, na área da saúde, são 470 UBS. Mesmo que eu queira andar uma UBS por dia, eu vou demorar 470 dias. Fora os hospitais, fora as UPAs, fora AMAs especializadas. Quer dizer, aqui é uma coisa gigantesca que você tem que, enfim, entrar na pauta da cidade. A pauta tem uma cidade, nós temos uma pauta importante hoje, que é a pauta do morador de situação de rua, que, infelizmente, é uma situação que não é de um governo, é de uma conjuntura econômica difícil, fruto da profunda desigualdade histórica social que nós vivemos, mas nós convivemos com 40 mil pessoas em situação de rua no município de São Paulo. E é ruim para a cidade, é ruim para a pessoa que está na rua, é ruim para todo mundo. E nós temos que achar uma solução, porque nós não temos problema de recurso. Então tem que ter política pública que consiga dialogar com isso. Então a pauta é imposta, não tem como. Vereador, vamos falar um pouquinho agora do trabalho do Sindicato dos Químicos, que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que recentemente o sindicato acolheu, né, os imigrantes afegãos lá na colônia, na Praia Grande. Queria que o senhor contasse um pouquinho como foi esse trabalho e contar um pouquinho do trabalho do sindicato nessas pautas humanitárias. Isso já foi muito importante, viu, Carol e Felipe, essa questão que apareceu sobre os refugiados do Afeganistão. Primeiro, falar da nossa história com essa pauta. Eu acho que a pandemia tirou todo mundo de uma zona de conforto, enfim, o que você pode fazer? Eu sei que tem que ter políticas públicas, eu sei toda aquela coisa que a gente fala, mas tem que ter uma ação nossa, direto. O que você, enquanto indivíduo, pode fazer para poder ajudar essas pessoas? Então, nós criamos um programa Químicos contra a Fome, que a gente coletou ajuda, inclusive de empresas da categoria. Nós criamos uma padaria, a Padaria do Pão do Povo, que fornece todo dia 1.000 pães em regiões carentes do município de São Paulo, que é uma forma da gente... Resolve o problema? Não resolve. Isso aqui é gigantesco. Mas você está fazendo aí está sendo propositivo. Na pandemia, nós temos um prédio que ficava ali na Lapa,
que estava desocupado, a gente ofereceu para a Prefeitura de São Paulo se quisesse fazer um hospital de campanha, como foi feito aqui na nossa cidade. A gente abriu as portas, o secretário teve, na época era Edson Aparecido. Sim. Edson Aparecido era o secretário de saúde. Ele até propôs que a gente cedesse para uma ONG fazer um asilo, enfim, para atender, porque ali na Lapa tem muita gente da melhor idade, digamos assim, né? Então, seria um aparelho para a gente poder atender. A gente fez esse gesto, fizemos outros gestos, e agora, na quinta-feira, eu estava em Bogotá, retornando ao Brasil, num debate que a gente tem lá do movimento sindical, e um representante do Ministério da Justiça entrou em contato, o Paulo Illes, que inclusive foi assessor do Suplicy, falando se tinha a possibilidade da colônia de férias receber os refugiados do Afeganistão, porque eles tentaram levar para outros lugares e houve recusa. E aí aqui é tão importante ter um espaço como esse aqui, de uma imprensa que quer, como aqui, ó, fazer um bom debate, esclarecer as pessoas, olha quem é o vereador, olha quem é o outro. Então, essa mídia aqui, essa imprensa que tem compromisso com a verdade, né? A verdade é relativa, mas existe uma verdade, né? Você passar as informações com precisão. Houve uma distorção muito grande da situação dos refugiados lá no aeroporto, porque eles não estavam com surto de sarna e foi noticiado como eles estivessem com surto de sarna. Quando o cara fala sarna, que é uma coisa super simples de tratar, tomar banho, trocar roupa e tal, eles deixaram transparecer para a opinião pública como um todo que eles estavam leprosos, que eles estavam... E aí, vários lugares que eles consultaram para poder abrigá-los se recusaram. Aí um iluminado falou, não, o Sindicato dos Químicos tem uma colônia de férias. Me ligaram, eu falei, olha, nós temos a colônia, deixa eu verificar como é que está. Aí verifiquei como é que estava, aí nós colocamos à disposição para poder receber os refugiados. E foi na sexta-feira passada que o que a gente fez, antepassada, que nós recebemos esses... No começo, 128 refugiados, desses 128, 35 crianças. Então, foi uma ação que a gente se colocou à disposição, fizemos um convênio com o Ministério da Justiça emergencial para receber, e hoje eles estão lá já há uma semana, já a Polícia Federal está providenciando a documentação. Eles têm o passaporte com visto humanitário, então eles podem andar no Brasil. Mas aí a gente providenciou CPF, RG, CAD único, enfim, cartão do SUS. Então, hoje eles estão... Agora já chegou a 150 já, porque vai continuar chegando refugiados do Afeganistão. E lembrar que é fruto de uma guerra, e se ficarem lá, eles que tiveram uma posição mais pró-Estados Unidos, eles estão literalmente condenados à morte. Não é uma coisa assim... Eles não estão migrando... por uma questão de buscar a melhor oportunidade. Eles são refugiados. E tem duas agências da ONU que estão lá junto com a gente, né? A Acnur, que é a agência do Alto Comissariado para Refugiados da ONU, e também a Organização de Migração da ONU também está lá com a gente. A prefeitura local, depois de entender o que estava acontecendo mesmo, né? Se posicionou a favor. No começo houve uma tensão, porque foi exatamente o que vazou, que a informação que tinha é que ia chegar um monte de gente com sarna na Praia Grande. E deixar também no aeroporto de Guarulhos não ia resolver nada, né? Exatamente, não ia resolver nada, tinha que ter uma solução. Então, eles estão de uma forma transitória, de 60 dias lá na colônia, e depois eles já estão seguindo o caminho. Não são pessoas de baixa escolaridade, não. Uhum. Então, tem médicos, tem engenheiros... Tem pessoas que falam 3, 4, 5 línguas, tem uma dificuldade com a língua que a maioria fala persa, então, fora o persa, falam dialetos locais, que aí... E a intenção deles era ir para os Estados Unidos. São poucos que querem ficar no Brasil. Foi o caminho que eles encontraram para quem sabe chegar lá, né? Exatamente. Vereador, Fê, a gente está chegando, infelizmente, né, quase no final do programa. Chegamos agora no momento que é o nosso ping-pong aqui do programa do SampaCast, com perguntas e respostas rápidas. Vereador, está preparado? Vamos lá. Perguntas fáceis ou difíceis?
Olha, acho que as mais fáceis são melhores. Então vou começar por uma facinho. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Meu lugar preferido na cidade de São Paulo, Avenida Paulista. Por quê? Rapidinho. Porque a Paulista, depois que ela foi colocada para andar no domingo, então tem muita coisa que acontece ali. Tem várias cenas na Paulista, um lugar que eu gosto. Se São Paulo fosse uma palavra, um substantivo, enfim, um adjetivo, qual seria? O melhor lugar do mundo é aqui, viu? Essa cidade me deu tudo. E se a política fosse uma palavra, qual seria? Liberdade. O que você mais ama na vida? Nossa, essa foi difícil. Eu vou ser bem, assim, bem chavão. Os meus filhos. Boa. São quantos? 3. Que você citou a menininha. Ulisses de 27, se formando em engenharia lá na Federal de Santos. O Matheus, que é uma coisa maravilhosa que eu tenho, de 11 anos. E a Catarina, que é de 6 anos, é a que comanda tudo. É a que manda. A que manda. A gente está a serviço dela. Se eu perguntar pra Carol também, ela vai dizer que é o bem, né? É meu filho. Meu filho tem 4. Então ele que manda em tudo também. Ai, que maravilha. Pequenininho Maravilha também. É uma delícia. E agora, não, você falou que o que mais ama na vida era difícil. O que mais odeia na vida? A desigualdade. E o seu maior sonho pro futuro aqui da cidade? Que cada vez mais essa cidade fique acolhedora, né? Porque essa cidade já acolheu. Tem problemas, não acolheu como a gente queria, mas se ela se tornasse mais acolhedora, a gente seria uma cidade espetacular, assim, extraordinária, com essa diversidade que tem São Paulo. Aqui você tem colônia da Letônia, Estônia e Lituânia. Quer dizer, ontem eu estava numa festa da colônia alemã, lá no Colônia, em Parelheiros, onde do lado tem a tribo Guarani. Quer dizer, isso aqui é uma coisa riquíssima. Uma diversidade, né? Maravilhosa. Gostamos destas festas. Muito. E se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar o Hélio Rodrigues mais novo, qual seria o conselho que o senhor daria para ele? Paciência. Paciência. Tem que ter muita paciência. Eu não tenho muita paciência, eu sou muito acelerado. Eu te entendo. Eu acho que a paciência é uma virtude que a gente tem que procurar. Tem paciência, calma. Eu acho que isso falaria muito para esse rapaz, aconselharia ele muito isso. E persistência também. Sim. Persiste nas coisas. Independente do que for, persista. Mas tenha paciência, seja generoso, gentil. Não se compra qualquer briga. Não são as pessoas, para mim, é o contexto político, é o sistema. Não é. Eu acho que eu faria isso. Seria muito mais generoso e amoroso com as pessoas. Faria o mesmo caminho que o senhor rumou durante a vida? Mais umas 200 vezes. Eu nunca, assim, isso é uma coisa que para mim é tão claro, esse caminho que eu fui indo, que eu fui persistindo, que eu fui olhando, que eu fui caminhando. Então, é muito importante para mim olhar e estar no mesmo partido há todo esse tempo e ter a convicção que eu não vou tomar um outro rumo. Assim, isso é muito prazeroso, quando você sente a firmeza de ter, em determinado momento da vida, você não governou isso, tá? Isso caiu para você, mas em determinado momento você governou. E aí você foi sempre nesse rumo. Eu acho que isso, para mim, voltaria, nasceria da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo lugar, e fazia a mesma trajetória. Só que com muito mais sabedoria. Paciência. Agora, a nossa última perguntinha do ping-pong. Uma dica cultural para quem está acompanhando aqui o SampaCast. Pode ser uma peça de teatro, um filme, um livro, uma série? Olha, aqui nós tivemos agora, infelizmente, a morte do Zé Celso, um grande... Aqui em São Paulo tem muita cena, né? Eu tô ainda naquela coisa de filmes infantis, como você deve estar nessa agenda, bastante Toy Story, vai por aí. Aqui, assim, os teatros de São Paulo são maravilhosos. Aqui tinha um grupo que vinha muito, o Grupo Galpão, que era um espetáculo. Aqui você tem museus, você pode ir na Pinacoteca. Na FATEC a gente é da área de exatas, aí tinha uma professora de humanas que ela dava a prova desde que você fosse nos espaços que ela mandava você. Então você tinha que ir na Pinacoteca, tinha que ir no Museu de Arte Sacra, você tinha que ir na Oca. Então acho que esses espaços são um espaço, a Bienal que acontece aqui é fabulosa. E tem muita gente que não conhece, né? Nossa, São Paulo tem muitas cenas, gente. Na gastronomia é uma coisa espetacular, assim, cada hora tem um lugar saindo novo. Uma dica, essa fantástica. Bora. Tem uma cena acontecendo ali em Heliópolis, com o Renatinho,
que fez um projeto do governo federal anterior, que ele montou 11 containers, seria legal a TV Câmara ir lá, e tem uma escola de gastronomia. Eu já tô ali. sabendo. Eu já fui na escola de teatro, dança, balé. Não, Agora, não é de essa não. gastronomia eu não sabia. Ela fica assim, você tá ali naquele complexo que vem da Anchieta, um daqueles espaços que você pode falar que é uma praça, mas não é, que estaria, enfim, ali debaixo de um viaduto. Ele conseguiu montar 11 containers lá. Hoje tem um chefe de gastronomia fazendo... Eu fui lá, eu já estou um pouquinho acima do peso, né? Mas lá eu consegui ficar um pouco mais. Essa cena eu dou essa dica. Vá lá na escola do Renato, vá conhecer, que é fabuloso. Uma escola de gastronomia numa região que você jamais acharia que é, feita por containers. Não seguimos muito o roteiro, só para quebrar uma última vez. Falou sobre futebol. Ponto, essa pergunta eu sei que ia doer na alma. Qual O é o time? Olha, eu torço com todo o respeito a todos os times de São Paulo, eu torço para a Sociedade Esportiva Palmeiras, o melhor time que existe. E também sou da época de sofredor, porque eu só fui ver o Palmeiras ser campeão com 25 anos de idade. Sofri na periferia, porque todo mundo acha que só tem corintiano. Não, tem muito palmeirense, muito São Paulino, muito santista. E eu fui sempre palmeirense, sou palmeirense. O programa não vai ter corte nenhum, tá bom, vereador? Tamo junto. Vereador, a gente chegou, infelizmente, ao final do programa. A gente podia ficar aqui muito tempo, né, ainda conversando, só para encerrar os próximos passos como vereador. Eu quero discutir bastante essa questão da saúde no município. Acho que é uma contribuição que o mandato pode dar, de, enfim, olhar o que está, tentar propor alternativa. Acho que isso é uma questão que eu vou procurar agora no segundo semestre, aterrissando nessa casa que eu ainda estou aterrissando, procurar contribuir um pouco, modestamente, para essa área da questão da saúde. Esse foi o SampaCast de hoje, né, Carol? Foi. Agradecendo o vereador Hélio Rodrigues mais uma vez pela participação. Ótima conversa, né? Tamo junto. E eu que fico agradecido a Carol e ao Felipe por essa... Carol Câmara, né? Carol Câmara. E ao Felipe por esse bate-papo tão gostoso que passou voando. Passou voando mesmo. Obrigado, gente. Obrigada a você, viu, vereador? Esse foi o SampaCast de hoje, portanto, semana que vem tem muito mais aqui também na Rede Câmara. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara também, claro, e nas nossas redes sociais. Exatamente. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau!